Se assentar. Bom, como já foi anunciado, pelos cartazes, o tema dessa noite é Ajuda-me na minha falta de fé. Repito, ajuda-me na minha falta de fé. E esse tema, esse título, ele está baseado em um pedido de um pai. E a passagem que nós vamos pregar nessa noite está em Marcos. Você pode abrir as escrituras, Marcos capítulo de número 9. Fique com ela aberta o tempo todo. Bom, essa passagem que nós vamos pregar nessa noite é um dos relatos. Eu preciso da atenção de todos, irmãos. É um dos relatos mais gloriosos que estão registrados nos evangelhos. Essa passagem aqui testifica, comprova, demonstra a autoridade de Jesus sobre os demônios, sobre as enfermidades. E quando um escritor nos evangelhos relatam qualquer milagre, qualquer manifestação de poder de Jesus, seja sobre os demônios, sobre a natureza, sobre a morte, o objetivo dessa demonstração é comprovar que Jesus é o Messias. É comprovar que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Ao longo do Antigo Testamento, muitas profecias foram dadas. Deus trouxe revelações de quem seria o Messias, o Salvador. E entre tantas profecias, algumas delas vão dizer que o Messias seria alguém que iria curar os enfermos, que iria fazer milagres e que teria autoridade. E essa manifestação da autoridade de Jesus sobre os demônios e sobre os enfermos, nessa passagem especificamente, ocorreu na vida de um jovem que desde a sua infância ele sofreu com possessão demoníaca. E ele cresceu, criança, pré-adolescente, adolescente, chegou à juventude, sofrendo nas garras dos demônios, trazendo muito sofrimento, muita dor, muita lágrima a toda a sua família. Imagine os pais dessa criança. Imagine a família desse jovem. E essa história ela é tão importante que ela está narrada nos 3 evangelhos, conhecidos como evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados assim porque eles têm muitas semelhanças. Muitas coisas que estão em Mateus estão também em Marcos e Lucas, e eles alternam variadas passagens com visões diferentes, mas falando às vezes da mesma situação, do mesmo episódio. Mas eu quero me concentrar com você no Evangelho de Marcos. Você já ficou com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver essa linda história de libertação e cura operada pelo Senhor Jesus Cristo. Em alguns momentos eu vou citar, por exemplo, Mateus, eu vou citar Lucas, mas a gente vai concentrar mais no livro de Marcos. Obrigado. Toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Bom, aqui é o início dessa narrativa. Deixa eu falar para vocês um pouquinho do contexto dessa história. Jesus, quando chega aqui, a multidão o vê, fica surpresa e vai até ele. Mas essa multidão estava com 9 discípulos de Jesus. E como você viu aqui, eles estavam
discutindo. Os escribas estavam discutindo com esses discípulos de Jesus. E aonde Jesus estava com os outros 3 discípulos? Eles estavam no alto do monte. Jesus acabou de se transfigurar a eles, que é a conhecida passagem do Monte da Transfiguração, aonde Jesus, Elias e Moisés se manifestam de uma forma gloriosa diante de Pedro, Tiago e João. E após essa manifestação, Jesus desce com os 3 discípulos e se depara com essa multidão ao pé do monte. E eles estão ali discutindo, ele chega e percebe uma discussão. Os 9 discípulos ali acuados com aquela discussão, e a multidão vai ao encontro dele. Verso 16, ele vendo essa discussão, então ele interpelou os escribas. Sobre o que vocês discutem? Jesus quer saber. Por que vocês estão discutindo? Qual é o tema? E aí você percebe, no verso 17, que nenhum escriba respondeu, nenhum discípulo respondeu, mas apareceu um homem, olha aí, e um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Quando você lê essa passagem em Mateus, capítulo 17, verso 14, diz que esse homem aqui, essa pessoa que se levantou dentre a multidão, é o pai. Quem acabou de fazer toda essa narrativa, explicar, trouxe-te o meu filho, é um pai que caiu de joelhos, diz o texto. Em Mateus 17 diz que esse pai, ele se prostra diante de Jesus, ele cai de joelhos e conta o que está acontecendo com o seu filho. E conta o que estava acontecendo naquele momento. Então perceba que aquele pai, ao ver os discípulos de Jesus, preste bem atenção, ele entende que Jesus está ali entre eles, e a fama de Jesus já era alastrada por todo Israel. Ele então nutre uma esperança, uma expectativa de que Jesus também poderia salvar o seu filho, libertar o seu filho. Então o que ele faz? Ele pega aquela criança, ou aquele jovem, melhor dito, e vai até os discípulos na esperança de que Jesus ali estivesse. Entretanto, Jesus não estava, como eu disse, ele estava no monte, junto com os outros 3 discípulos. Então, o pai desse menino pede aos discípulos, para que os discípulos então orassem pelo seu filho, e libertasse o seu filho, expulsasse aquele demônio da vida daquele filho. E essa tentativa foi fracassada. Os discípulos oraram e não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. Então, os escribas, que eram perseguidores de Jesus, que não queriam professar Jesus como Messias, com certeza então começam a acusar os discípulos de que Jesus não era então o Messias. Do tipo, está vendo? Vocês são discípulos desse homem que se diz o Messias. E se de fato ele fosse o Messias, vocês teriam conseguido expulsar o demônio desse jovem. Vocês conseguiriam ter libertado esse jovem. Então, possivelmente, o que está acontecendo aqui é uma acusação dos escribas para com os discípulos, tentando envergonhar o nome de Jesus. Então Jesus chega nesse momento dessa discussão, e veja aí a reação de Jesus no verso 19, quando o pai explica o que está acontecendo e fala um pouco da história do seu filho. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, sem fé, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Tragam o menino para cá.
Veja que o Senhor Jesus fica indignado. Ele fica indignado em ver uma geração tão incrédula. Mas perceba que a indignação de Jesus não é direcionada aos discípulos. Por favor, preste atenção, irmãos. Ele não fica bravo com os discípulos. A indignação dele é direcionada para a geração. Ele exclama aqui contra a geração, ó geração incrédula. Ele demonstra tristeza com os seus contemporâneos. E por quê? Porque aquela geração estava vivendo, conforme Paulo diz aos Gálatas, a plenitude dos tempos. Eles estavam vendo grandes milagres. Surdo ouvindo, mudo falando, cego enxergando, morto sendo ressuscitado, multiplicação de pães e peixes. Nunca na história da humanidade houve um período tão glorioso como aquele. E mesmo aquela geração vendo tudo isso, eles continuam incrédulos. Incrédulos. Os discípulos, que viram muito mais milagres do que os escribas, porque eles andavam com Jesus ali diariamente, viram Jesus repreender vento e mar, viram Jesus andando sobre as águas. E momentos antes, se você ler os capítulos anteriores, bem pertinho do capítulo 9 aí, você vai ver que os discípulos, enviados por Jesus, expulsaram demônios. Eles tinham tido uma experiência já de expulsar demônios. Então veja, é uma geração cercada pelo sobrenatural, e ainda assim eles permanecem incrédulos. Jesus olha para aquela geração e diz: vocês são uma geração incrédula. Eu quero abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu já ouvi alguns evangélicos dizendo assim: sabe o que está faltando nos dias de hoje? Para a gente ver muita gente convertida, para a gente ver um avivamento, milagres. A nossa geração não tem milagres, por isso que não tem avivamento, por isso que não tem muitas conversões. É um pensamento totalmente equivocado. Porque nunca houve tantos milagres como nos dias de Jesus, e ainda assim, sabe como essa geração foi chamada? Geração incrédula. Milagres, irmãos, não geram conversões. Milagres não geram transformação. O que faz um homem se arrepender dos seus pecados é palavra, é o evangelho sendo pregado. Milagres confirmam muitas vezes a pregação, abre um caminho, mas milagres não são suficientes para salvar ninguém, porque esse povo permaneceu incrédulo, e quem disse isso foi Jesus. Então ele mostra a sua tristeza, a sua indignação, os chama de incrédulos, mas veja a compaixão de nosso Senhor. Veja que imediatamente ele manda trazer o menino. Jesus não entra na discussão com os escribas. Jesus não quer debater com eles. Jesus tem um foco: ajudar, abençoar a vida daquele menino. A preocupação dele é com aquele jovem, com aquele ser humano. E ele pede para trazer o menino. Verso 20. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o jovem chega, ele vê Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Imagina a cena. O espírito maligno vendo que Jesus estava ali, e sabendo que o seu reinado sobre aquele jovem estava por fim, que ele teria que bater em retirada, então ele faz uma última tentativa de matar aquele menino. Na hora que ele vê Jesus, ele se revolta e ele tenta tirar a vida daquele menino. Ele lança aquele menino no chão com violência. E veja que o menino então começa a espumar. Imagine a cena. Jesus está vendo aquilo, verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino:
há quanto tempo isto lhe sucede? Quanto tempo que esse menino está sofrendo essas coisas? E o pai responde: desde a infância. Quero que você entre na história. Imagine você um pai, uma mãe, ele só tem um filho. Imagine o seu único filho, um casal que sonhou ter filho, ainda mais judeus, que prezam tanto pela paternidade. Você idealiza todos os seus sonhos e projetos na vida do seu filho. E essa criança começa a crescer e você não sabe o que está acontecendo. Comportamentos estranhos. Até que chega um momento em que você entende que aquilo ali não é normal. Que aquilo é espiritual. Que aquilo é demoníaco. Imagine como que você, pai ou mãe, se sentiria. E foram muitos anos vendo aquele filho sofrendo. Imagina o sofrimento. Veja a parte A do verso 22. Tem um relato do que o demônio fazia. Eu já vou falar que é demônios, não é demônio. Demônios. O pai achava que era um demônio. Os irmãos estão prestando atenção, irmãos? Fique focado no sermão, irmãos. Quando a criança agitar, deixa eles, é uma benção, mas foque. O pai vai dizer o que o diabo fazia. E muitas vezes, o tem lançado no fogo e na água. Em Israel, irmãos, era muito comum ter valas pequenas, como se fossem pequenas piscinas. Era uma forma de armazenar água. Era uma forma das pessoas terem água para lavar uma roupa, enfim, para fazer algumas atividades. E também era muito comum os judeus queimarem lixos nas ruas, em alguns lugares da cidade. Tinham um lixão grandão, um lixão específico, mas judeus faziam isso. Então o pai está dizendo aqui que os demônios pegavam seu filho e lançavam ele no fogo e na água para o matar. Olha o que o texto diz. Imagine você, mãe, está com seu filho, mãozinha dada, quando vem ele se manifesta e a criança tem um fogo próximo, o demônio toma ele, se apodera dele e se lança no fogo. Se lança na água. Imagina o pai e a mãe socorrendo, lutando com aquilo. E para quem já teve experiências em expulsar demônios, sabe. Quando a pessoa fica possessa, não tem quem segura. A força é sobrenatural. Eu já tive experiências. Eu falo para vocês que ninguém consegue deter alguém possesso, a não ser no nome de Cristo. Ninguém. Eu me lembro de uma pessoa, Deus o converteu, hoje ele está com Cristo. Eu morava numa rua, no mesmo bairro, morava numa rua paralela, e foram 6 policiais para deter aquele rapaz. Não conseguiram. Chamaram o pastor. E eu fui lá. Mas já fui clamando o nome de Jesus. Desde o começo, meu irmão. Se a polícia não está dando conta, mas eu sabia que não ia dar conta nunca. E para a glória de Deus, irmãos, a história dele foi muito linda. Ele foi liberto, transformado, batizado aqui nessa igreja, e já partiu e já está na glória, primeiro que eu, olha para você ver. Já está desfrutando das maravilhas do céu. Mas é fato, irmãos, possessão demoníaca, nenhum homem tem condições de deter uma pessoa endemoniada. Pode ser mulher, pode ser criança. É só Cristo, ele só obedece em Cristo, no nome de Cristo. O pai então fala um pouquinho do que acontecia com o filho. Porém, quando você lê Mateus e Lucas, tem outros relatos que Marcos não registrou. Deixa eu só falar para vocês, só para vocês entenderem com mais amplitude a situação desse jovem. Verso 18 de Mateus diz que ele rangiu os dentes.
Verso 18 dizia que ele espumava pela boca, convulsionava, sintomas de uma espécie de epilepsia, para a gente entender. Verso 18 diz que o menino não crescia, ele ia definhando. Quem já teve a experiência de ver alguém definhando aqui, irmãos? Eu já tive. Meu avô que morava em Curitiba. Ele teve algumas doenças. Ele tinha 1,86 m. Eu sei, você deve estar olhando, poxa, mas como é que o pastor ficou desse tamanho, né? Mas brincadeiras à parte, essa é uma coisa que eu vou perguntar para Jesus, quando chegar lá. Mas, irmãos, o meu avô entrou num estado tão crítico que ele definhou. Eu não sei precisar com quantos metros a altura dele ele morreu, mas ele ficou pequenininho. Olha, do tamanho desse púlpito aqui. Quando eu vi aquilo, eu choquei. Eu fiquei impactado com aquela cena. O Luiz Felipe era pequenininho. E eu saí assim para fora e fui chorar, porque eu não acreditei que era meu avô. Ver uma pessoa definhando é uma das cenas mais horríveis. Ele estava cheio de feridas. Diz o texto em Mateus que essa criança que cresceu estava definhando, ele não crescia, definhava. Como você leu aí, lançava-se no fogo e na água. Esses demônios privaram aquela criança de falar e ouvir. Ele era mudo e surdo. Não significa dizer que toda surdez, toda pessoa que é muda está possessa. Não é isso que o texto quer dizer. Mas aqui os demônios privaram essa criança de ouvir e de falar. E em Lucas 9,39 diz que os espíritos malignos só o deixavam depois de quase destruí-lo. Eu quero que você imagine a cena. Então o pai conta o relato, e aí olha o verso 22. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja, que oração, que pedido. Se tu podes alguma coisa, veja que ele coloca um se, uma dúvida. Se tu tens poder, Jesus, liberta o meu filho, nos ajuda. E essa dúvida é porque os discípulos dele acabaram de tentar expulsar e não tiveram sucesso. Eles haviam fracassado. Então essa dúvida, ela é verdadeira porque de fato os discípulos tentaram e não conseguiram. Mas veja que ele diz assim, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Está no plural. Aqui está o sentimento de um verdadeiro pai. A dor do seu filho, o sofrimento do seu filho é o seu sofrimento. Ele poderia dizer, ajuda o meu filho, mas ele diz, ajuda-nos. Tem compaixão de nós, de mim, do meu filho, da minha esposa. Ajuda-nos, Senhor. Olhe para nós, para a nossa situação. Compaixão é isso. Se coloque no nosso lugar. Tem compaixão. Deixa eu abrir aqui também uma aplicação. Talvez você entrou aqui nessa noite e tem alguém que você ama muito e que está num estado crítico, deplorável, mergulhado nas drogas, na bebida, numa depressão. Pessoas que você ama e que estão no fundo do poço. Eu quero encorajar você a dirigir os seus olhos para o alto e fazer a oração desse pai. Senhor, ajuda-nos. Tem compaixão de nós. Rasga o seu coração diante de Deus. Faça como esse pai que se ajoelhou e com lágrimas orou. Talvez você tenha alguém da sua família que não está numa situação deplorável, mas não é salvo. E não tem estado pior do que esse. Da gente saber que alguém que a gente ama está indo passos largos para o inferno.
Essa deveria ser a maior angústia de um cristão. E nós devemos nessa noite dizer: Senhor, tem compaixão de nós. E veja a resposta de Jesus àquele homem, àquele pai. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Se podes. O que Jesus quer dizer com isso? É como se ele estivesse dizendo assim: se eu posso. A questão, pai, não é se eu sou capaz de fazer. A questão é outra: você crê que eu posso fazer? Jesus devolve a ele a pergunta. Jesus faz com que ele questione a sua própria fé. Se eu posso, não é essa a questão. Mas se você crê. Porque tudo é possível ao que tem fé. E olha a resposta desse homem, irmãos. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Oh, meus irmãos, imagina aquele rosto, lágrimas. E olha a resposta, eu acho esse texto incrível. Aqui está o nosso retrato, todos nós. Eu creio, Jesus. Olha que bonito. Mas olha o que ele diz em seguida: ajuda-me na minha falta de fé. Como assim? Ele diz que crê, mas depois ele diz: ajuda-me na minha falta de fé. Ele diz: eu creio, Senhor, mas talvez a minha fé, a fé que o Senhor está dizendo, não seja essa fé tão firme, tão fervorosa. Senhor, eu confesso, eu creio, mas eu tenho dúvidas. Tem hora que eu sou assaltado, dominado pela dúvida, pela incredulidade. E isso acontece com todos nós. Tem dia que a gente está com fé, irmãos, para abrir o mar vermelho. Tem dia que a nossa fé não quer nem ver o mar vermelho de frente. Tem dia que a gente está animado. Pode vir o que for, Cristo está comigo. Tem dia que a gente não quer levantar da cama. Tem dia que a gente está abatido, cabisbaixo, como se um rolo compressor tivesse passado em cima da gente. Você não entende o porquê fica assim. Você chora, você não quer conversa com ninguém, porque ninguém te entende, porque você dormiu animado, feliz, cantando, mas no outro dia, sem nenhuma explicação, você acorda assim, não querendo nem viver, e você chora com lágrimas. Um dia com a fé lá em cima, outro dia, ou no mesmo dia, com a fé lá embaixo. Ah, eu creio. Oh, Senhor, mas eu vou ser sincero, me ajuda. Ajuda na minha incredulidade. Eu não tenho uma fé tão forte assim. Eu estou sendo honesto, é isso que ele está dizendo. Tem hora que eu luto com a dúvida. Se coloca no lugar desse pai. Quem não lutaria com a incredulidade? Ele passou anos vendo seu filho assim. E com certeza ele procurou a ajuda de muita gente. Ele procurou ajuda entre os religiosos. Ele procurou ajuda entre a medicina. Ele procurou ajuda de todos os lugares. Pessoas que talvez prometeram ajudá-lo, mas não conseguiram. Os próprios discípulos não conseguiram. Então é natural que ele esteja lutando com essa incredulidade. É uma fé misturada com a dúvida. A fé dele era pequena. Ele tinha esperança, mas tinha medo. Ajuda-me na minha falta de fé. Perceba que agora ele faz um pedido para ele. Ele pediu libertação para o filho, mas agora ele está dizendo: Senhor, me ajuda a crer mais. Aumenta a minha fé. Ajuda-me a crer mais firmemente.
E esse é o quadro de crentes verdadeiros. Ao longo da nossa trajetória a gente lida com isso. Como eu disse, ora muitos confiantes, ora duvidosos, ora com muita esperança de um dia melhor, de uma fase melhor, ora cheio de medos. Nós somos pecadores e dentro de nós ainda habita o velho homem, ainda habita os requisitos da incredulidade. E o que a gente deve fazer com essa pouca fé? Nós devemos usá-la, nós devemos depositá-la naquele que é o Todo-Poderoso. Ainda que a nossa fé seja fraca, trêmula, duvidosa, ainda que a nossa fé não seja tão forte, tão perfeita como nós desejamos, nós precisamos fazer como o pai desse menino, depositá-la em Jesus Cristo. A gente não pode permitir que os nossos altos e baixos nos afastem de Cristo. Nós devemos levar essa fé pequena aos pés de Cristo e dizer: Senhor, me ajuda, aumenta a minha fé. Ah, Senhor, tira essa incredulidade da minha alma. Ajuda-me a crer na salvação da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, do meu cônjuge. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. E veja, irmãos, que o Senhor Jesus não está limitado por conta de uma fé imperfeita e frágil. Verso 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Ele deu uma ordem. Nunca mais tornes a ele. Por que Jesus está mandando o demônio nunca mais voltar? Porque os demônios, eles se apoderam de pessoas, mas quando eles saem, eles voltam. E se eles encontram aquela pessoa vazia, eles retornam e trazem mais 7 demônios piores do que ele. Eu vou te provar isso. Lucas 11, verso 24 ao 26, quem falou foi Jesus. Diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando diz: voltarei para a casa de onde saí. Para a pessoa, ele chama de casa. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem, vazia. Não tem Deus, não tem o Espírito Santo, está vazia. Eu posso me apoderar, me apropriar dela. Isso que o demônio pensa. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. Torna-se morada desses demônios. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Por isso que Jesus está falando: sai dele e nunca mais volta. Irmãos, isso aqui é uma grande verdade. Quando um demônio sai da vida de uma pessoa, e eu já vi isso aqui, pessoas que vieram para a igreja, que foram libertas de demônios. Todo mundo que não está em Cristo tem influência satânica. É isso que a Bíblia nos mostra. Não estou falando de influência de manifestar, como aconteceu com esse jovem, mas todo mundo. Pessoas que tinham situações dificílimas e que foram libertas, que os demônios saíram. Essas pessoas estavam aqui ouvindo a palavra, recebendo conselho pastoral, gabinete, visita, ouvindo Bíblia, mas um dia decidiram ir embora. Um dia acharam que não precisava mais de Jesus e do Evangelho, ou pensaram assim: eu quero Jesus, mas não do jeito que eles falam, do jeito meu, eu não preciso de igreja, é do meu jeito. E foram. Passa o tempo, irmãos, o demônio volta. E chega lá e ele vê que a casa está vazia.
Vem, galera. Traz mais 7. Se essa pessoa tinha 7, cada um trazer mais 7, vai para quanto, irmão? 49. E vai multiplicando. E o último estado dessa pessoa torna pior que o primeiro. Isso é verdade. Deixa eu falar isso em termos práticos para você. Rapidinho. A pessoa prostituía. Ficava com um, ficava com outro. Ela volta para o mundo, o demônio se apodera dela, traz mais 7 irmãos. Se ela prostituía antes, ela vai prostituir muito mais. Ela fumava, ela usava uma droguinha. Se ela sai e o demônio volta, meu irmão, ela vai fumar muito mais. Se ela fumava só uma maconhinha, ela vai experimentar todas as outras drogas. E o estado dessa pessoa torna-se pior do que antes. É o que Jesus está aqui dizendo. E isso é muito sério. Eu estou aqui tratando de termos práticos. Eu já vi isso na prática. Pessoas que nós cuidamos, que nós amparamos, mas que quando foram embora e não quiseram mais voltar, o seu estado ficou extremamente pior. Claro que não acontece de um dia para o outro. É um processo. Leva tempo. Então Jesus está expulsando e dizendo, e não volta mais. Verso 26. O demônio ouviu isso, e ele clamando e agitando muito saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. O jovem morreu, está morto. Irmãos, mas eu quero destacar aqui a autoridade de Jesus. Jesus só deu uma palavra, e os demônios caíram por terra. Uma palavra do Filho de Deus, e todos aqueles demônios tiveram que se retirar da vida daquele jovem. Uma palavra. Jesus não entrevistou o demônio. Jesus não ficou lutando com o demônio. Ele só falou, sai, e nunca mais volta. Todos saíram. Todos saíram. Aqueles espíritos poderosos, diante do poder de Jesus, não eram nada. Saíram prontamente. E os demônios ficaram ainda mais irados e tentaram então matar o menino. De modo que as pessoas então pensaram que ele havia morrido. Mas verso 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu. E ele se levantou. O menino não tinha morrido não, irmãos. Jesus só foi lá e fez assim, ó, vem filho. O dono da vida, o que tem todo o poder, o que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vem filho. E ergueu o menino. O menino ficou de pé, irmãos. Deixa eu fazer uma aplicação para você também. Esse mesmo Jesus continua com o mesmo poder. Com uma palavra, se ele estender a mão, ele levanta o caído. Ele restaura aqueles que estão perdidos. Ele faz milagres na vida daqueles que estão nos seus delitos e pecados. Ele continua levantando mortos. Quem éramos? Paulo lembra a gente. Efésios 2:1. E vos vivificou. Em outras palavras, ele deu vida para vocês. Quando? Quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Sabe o que é uma conversão? É Jesus fazendo isso aqui. Levanta-te. É uma palavra só. É só Jesus estender a mão. Pode ser o maior drogado. Pode ser a pessoa mais pecadora aos olhos da sociedade. Quando Jesus diz, levanta-te, ele levanta, irmãos. Por isso você não pode duvidar da salvação de ninguém. E ele levantou. Verso 28. Acabou, irmãos. O menino está liberto, transformado. Quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: Mestre, nas minhas palavras, por que a gente não conseguiu expulsar esses demônios? Eu tinha expulsado os demônios lá, a gente chegou todo feliz. Mas esse aí a gente não conseguiu. Por que a gente não conseguiu? Jesus responde: essa casta, em outras traduções, essa legião de demônios,
não pode sair senão por meio de oração. Em algumas traduções tem um colchetes aí, jejum. Alguns tradutores vão dizer que no original não tem um jejum. Mas a ênfase aqui é, essa casta, essa legião de demônios não pode sair sem ter uma dependência de Deus. Isso aqui, Jesus quer ensinar isso aqui. Porque eles já tinham expulsado os demônios. Só que Jesus vai nos ensinar, e nós já lemos esse texto, que existem níveis de demônio. Sim. Todos os demônios são maus, mas não no mesmo grau. Você acabou de ler comigo em Lucas que Jesus disse, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores. Se você ler Efésios, vai dizer Paulo no capítulo 6 que existem principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Então aqueles demônios, veja que era legião, não era um que possuía aquela criança. Eram demônios terríveis, poderosos. E Jesus está dizendo para eles, sabe por que vocês não expulsaram? Porque faltou em vocês uma plena dependência do meu poder, do poder do Pai. Faltou vocês serem mais humildes. E ali era uma lição que Jesus estava ensinando. No mundo espiritual é muito sério. Talvez o sucesso da missão anterior fez com que eles ficassem tranquilos. Já expulsei demônio lá. Uma criancinha, um jovem, vem cá, traz aqui, vai lá. Não sai. Imagina o suador. Não saía. Irmãos, é verdade. Aí de certo o outro discípulo, estou conjecturando, não está na Bíblia, tá? Estou pensando. Deixa comigo, Judas. Opa. Bartolomeu fala, deixa comigo. Os 9 passou vergonha. Jesus fala, gente, tem que ter oração. Tem que ter vida com Deus. E aí passa um tempo, lá em Atos dos Apóstolos, uns filhos, um sacerdote chamado Celso, foram lá expulsar demônios, vocês lembram disso? Aí fala assim, nós expulsamos no nome de Paulo, a quem serve Jesus, no nome de Jesus, irmãos, os demônios deram um couro neles. Apanharam. Sabe por quê, irmãos? Expulsar demônios é coisa para crente, cheio do poder de Deus e do Espírito Santo. Vocês têm que orar mais. Jesus falou, vocês precisam ter mais comunhão com Deus. É isso que Jesus quer ensinar aqui. E aqui, irmãos, eu quero fazer algumas aplicações já. E a primeira delas é quanto a esse tema de demônios. Porque no meio evangélico, nós temos 2 extremos muito perigosos. Por favor, abra os seus ouvidos. Há aqueles crentes que subestimam o poder do inimigo. Tem alguns que não acreditam na existência do diabo, na ação dos demônios. Algumas pessoas dizem que o diabo é uma figura mitológica. Então eles não acreditam. Eles dizem que é invenção da religião, é invenção da igreja, é invenção de pastores. Então não acreditam. Até o dia em que eles passam alguma situação e vão procurar a igreja. E vão procurar os pastores. Os liberais. E, pasmem, existem teólogos que também não acreditam. E é tudo que o diabo quer, que você não acredita na existência dele. Para que você não fique apercebido de que ele está lutando contra a sua vida. Então há crentes que se esqueceram que o diabo, como diz 1 Pedro 5,8, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém para tragar. Ele quer tragar, destruir. Ele quer destruir casamentos.
Ele quer destruir relacionamento de pais e filhos. Ele quer arrancar você da igreja. E para destruir pessoas, famílias, tirar pessoas da presença de Deus da igreja, ele vai usar todas as ferramentas possíveis. Eu não me canso de dizer as mesmas coisas porque é saúde. O diabo não vem com o garfinho dizendo, eu sou o diabo. Era muito fácil entender. Mas ele vem de maneira astuta. A Bíblia diz que ele é astuto. Sabe por onde ele vem? Por aquela amiga na empresa. Aquela amiga ímpia. Que vai te dar um conselho. Você precisa curtir a vida. Você está tão bonita. É aquele amigo que diz, rapaz, esse negócio de ter uma mulher só não está com nada. Você está ficando doido. Esse negócio de ser crente, conhecer uma mulher só. Cara, você é novo. Curte a vida. É quando o amigo chega e diz, cara, é só uma cheiradinha. Cara, você vai curtir. Cara, é só um trago. É só uma latinha. Bora lá, cara. Satanás usa pessoas. É aquele cara bonito da empresa, do seu local de trabalho, que está te cantando. Que está dizendo coisas lindas no seu ouvido. É aquela moça que todos os homens da empresa a cobiçam e ela está te dando bola. E todos estão dizendo para você, cara, o que você tem? Todo mundo quer ela e ela parece que quer você, cara. E você está aí dando bobeira. Satanás vem para destruir. Satanás vai usar pessoas dentro da igreja até para tirar você daqui. Porque sabe que se você estiver numa igreja séria e bíblica, a sua vida vai ser transformada. Então ele vai trazer, sabe o que? Dissensão, briga. Ele vai usar pessoas para te chatear, para te magoar, para dizer no seu coração assim, sai daqui e vai para outro lugar. Ele vai usar aquele crente murmurador que nada está bom para ele. O culto maravilhoso, e ele consegue sair com a cara amarrada, nervoso, que só sabe fazer críticas. O diabo usa pessoas, queridos irmãos. O diabo usou Judas, que estava com Jesus, no meio dos 12. Deixa eu falar uma coisa, vocês se esqueceram do que aconteceu com Pedro? Jesus fez uma enquete, o que as pessoas aí estão dizendo que eu sou? Olha Senhor, diz que o Senhor é Jeremias, Elias, João Batista, mas e vocês? Aí Pedro, toma. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra? Aí Jesus fala, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, isso não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Próximos versículos, Jesus vai falar agora, gente, eu tenho que morrer, eu tenho que ir para a cruz, eu vou pagar o preço da redenção. Pedro fala, não, o senhor não vai morrer não, de maneira nenhuma, não Senhor, não, o senhor não vai morrer. Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás. O homem tinha acabado de trazer a revelação de que ele era o Messias, e agora Satanás estava usando Pedro. Assustador, né? E você está achando que o diabo não usa gente daqui de dentro, gente de outras igrejas, para tirar o seu foco. O diabo normalmente quer que você foque no pecado dos outros. O diabo quer que você perca o brilho dos seus olhos sobre a igreja. Se você é maduro, você sabe que aqui é lugar de pecadores, começando pelos pastores. E que você é um grande pecador. E que ora você vai precisar da nossa misericórdia, do nosso amor, da nossa graça, do nosso perdão. Mas que ora você vai precisar nos perdoar, nos abençoar, ter paciência conosco. O diabo é sujo.
ele é maligno. Ele sabe como agir. Ele sabe. Do outro lado, há aqueles que superestimam o diabo. Acabei de dizer que há aqueles que não dão crédito ao diabo, subestimam o inimigo. Agora tem os que superestimam o inimigo. Então tem crente, irmão, que ele fala mais do diabo do que de Jesus. Tem pastores que, se o diabo não existisse, ele não tinha mais o que falar na igreja. Você liga a live e está lá, tem uma revelação. Tem uma revelação, Deus está me mostrando aqui. Diabo, macumba, sapo, bode, cobra, pelo de bode. Você, irmã. Você dá seu CPF, tal. Tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Tudo. As revelações são sempre as mesmas, só muda o rosto da pessoa. O casamento seu está ruim. É o diabo. Mas se ela for numa igreja bíblica, ela aprende que o casamento está ruim porque ela é uma mulher que não edifica a casa. Porque ela é rixosa. Para o homem, olha, de Satanás, ele vai descobrir, sabe por que seu casamento está ruim? Porque você não ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, você é um cavalo. Você não é manso. Você não é bondoso. Então, os pastores, não todos, são a minoria, eles transferem toda a nossa culpa, a nossa responsabilidade para o diabo e falam que foi macumba. E no final eles pedem uma ofertinha para desfazer o laço. Pastor, o senhor não crê em macumba? É claro que eu creio. Mas eu creio na Bíblia. Que o maligno não nos toca, irmão. Macumba não pega em crente não, meu irmão. Satanás quis tocar em Jó. Teve que pedir permissão. Tudo é o diabo para alguns crentes. Esqueceu a chave do carro, não sabe onde pôs. E Satanás se levantou contra a minha vida. O culto é às 7. Ele está assistindo um jogo de futebol. Acontece alguma coisa, ele atrás e fala, Satã. Não é Satã não, filho. Você que não foi tomar banho mais cedo. Você que não se organizou. Você está vendo os extremos? Para alguns, Satanás não existe, não trabalha, não luta contra a gente. Para outros, tudo é Satanás. Ele não tem culpa de nada. Vamos ser bíblico. Tem culto por aí que faz entrevista com o diabo. Não é assim? Manifesta o demônio. Vem cá, o que você está fazendo na vida desse rapaz? Aí está a esposa do rapaz lá. Fazendo ela trair a mulher dele. Eu estou fazendo ele trair a mulher. A mulher não sabe onde pôr a cara. O que você está fazendo na vida dela, Satanás? Eu estou fazendo ela trair o marido. Estou fazendo ela roubar o marido. E dá divórcio na hora que acaba o culto. E faz as entrevistas. 2 horas de entrevista. Falou de Enxu Caveira, Zé Pilintra, um monte de coisa. No final, palmas para Jesus, gente. Não prega a palavra. Não abre a Bíblia. Não ensina o texto. Não prega o evangelho. Mas só fala de demônio. Olha os extremos. Pastor, então o que a gente deve fazer? Ser bíblico. Vamos continuar acreditando na existência dos demônios, ele é real. Mas vamos viver com discernimento. Vamos crer no poder de Deus contra os demônios. E vamos repreendê-los e expulsá-los sempre que for necessário. Mas nós nunca vamos esquecer que Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos. É ser bíblico, gente. O que tem de gente que não quer entrar em igreja evangélica por causa desses tipos de pastores, que enganam o povo, que arrancam dinheiro do povo.
Então, se aqui um dia, né, já aconteceu várias vezes, manifestou um demônio, você é crente, você não precisa de mim não, filho. Chapa a mão na cabeça dele aí, expulsa em nome de Jesus, meu filho. Não precisa de pastor não. Pastor não tem mais autoridade que você não. A autoridade está no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você não precisa depender de um líder. Você não precisa pagar para um líder. Você não precisa pagar para a igreja. Você só precisa fazer uma coisa: eu te expulso e te repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Você crê nisso, irmão? Cuidado, hein? Você vai ter que se expulsar um hoje ainda. E se você me ligar, eu não atendo. Que eu já sei que é isso. Mas eu quero falar agora, irmãos, já estou terminando. Irmãos, os demônios agiram. Veja como eu acredito, irmãos, piamente nas ações do demônio. Eu levo muito a sério. Os demônios estavam agindo na vida de uma criança. Pais, por favor, ouçam isso. Nós precisamos proteger os nossos filhos. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Satanás começa cedo a investir nos nossos filhos. E nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos brincar de ser crentes. Cuide dos seus filhos. Eduque os seus filhos no Evangelho. Orem com eles. Ensine os seus filhos a terem uma vida com Deus. Essa criança era cheia de demônios, mas os nossos filhos podem ser cheios do Espírito Santo. Oh, meus irmãos, cadê os pais? Os nossos filhos estão sendo mais influenciados pelos YouTubers. O diabo vem naquela série, naquele desenho. O diabo vem na escola. Tem muitos professores maravilhosos, crentes e não crentes, e a gente tem que agradecer a Deus por eles. Mas existem professores que estão ali doutrinando os nossos filhos numa sexualidade contrária à palavra de Deus, ensinando o ateísmo aos nossos filhos. E muitos pais, na irresponsabilidade, pegam o celular, dão o celular para a criança, querem se livrar de uma situação, querem descansar, colocam o celular na mão da criança e ali deixam ela à vontade. E o diabo vai ali alimentando. Aparece um Reels, aparece um Shorts, não é assim? Aparece uma música de funk, as meninas quase nuas dançando, quando você menos espera, sua filha está lá também. Aparece um jovem falando vários palavrões, cantando aquelas músicas horríveis, que vai introduzindo na alma da criança, e a criança cresce dizendo que vai matar, que vai fazer o 157, e nós achamos aquilo normal. Cuidemos dos nossos filhos, supervisionemos os nossos filhos, sejamos o exemplo para os nossos filhos, do que é uma vida devotada a Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o diabo não brinca contra os nossos filhos. Fiquem atentos, irmãos, o diabo quer destruir a sua família, o diabo quer destruir a minha família, o diabo quer destruir aquilo que Deus nos deu, e Ele não brinca em nenhum momento. E nós precisamos, irmãos, de homens e mulheres, sejam eles jovens, adolescentes, adultos e idosos, que estejam cheios do poder de Deus. Esses discípulos estavam discutindo com os escribas, uma discussão sem fruto nenhum, enquanto um jovem estava padecendo. Nós precisamos de homens e mulheres que queiram ser instrumentos de Deus para ganhar almas. Existem muitos jovens que estão como esse jovem desse texto, nas mãos de Satanás. E nós, a igreja do Deus vivo, nós precisamos nos revestir do poder e da unção de Deus, para ir a esse mundo e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador.
Nós não podemos perder tempo com discussões. Nós não podemos perder tempo com outras coisas. Nós temos que estar firmados, enraizados no santo evangelho e pregar o evangelho a todos. Grande é a obra, mas poucos são os trabalhadores. Jovem, Deus quer te levantar. Escute isso, abra o seu coração. Jovem, Deus quer te levantar. Pare de perder tempo. O Senhor quer te capacitar. O Senhor quer usar a sua vida para você ir nesse mundo e ganhar jovens para Cristo. Irmão, o lugar onde você está trabalhando não é só para ganhar dinheiro. Aonde Deus põe um crente, ali tem uma obra missionária. Deus quer usar você para ganhar a sua família, para ganhar os seus colegas de trabalho. Mas você precisa ser um crente fervoroso, cheio do Espírito Santo de Deus, com autoridade dos céus. E nós vamos ver o reino de Deus avançar nessa cidade, e as portas do inferno não vão prevalecer. Vamos orar, queridos? Curva sua cabeça. Senhor, ore comigo. Nós te louvamos pela tua palavra. Você pode orar, queridos? Eu quero ouvir o seu clamor. Senhor, que passagem séria. Os demônios existem. Eles lutam contra a humanidade, contra aqueles que herdaram de ti a sua imagem, a sua semelhança. Eles se apoderam desde a infância. Eles lutam, e lutam contra a igreja. Ó Senhor, ajuda o seu povo a entender essa batalha. Ajuda o seu povo a levar a sério essa batalha. Ajuda o seu povo a estar com os olhos abertos, os ouvidos atentos, porque o diabo não está brincando. Ele quer devorar, ele quer levar os nossos filhos, quer levá-los para o mundo, ele quer levar o casamento à separação, ao divórcio, ele quer humilhar. Desperta a sua igreja, faz de nós um povo de oração, um povo que se humilhe, um povo que esteja aos teus pés, dependendo do poder do alto. Quantos crentes brincando, quantos crentes perdendo tempo com tantas coisas superficiais, banais, e quando não pecaminosas. Ajuda-nos a sermos um povo sério, um povo remido, um povo santificado, um povo que zela pela glória do teu nome, um povo que está com as mãos, oh Deus, com as mãos no arado, que está enfrentando o maligno no nome de Cristo. Ó Senhor, repreende as astutas ciladas do diabo contra as nossas famílias, contra os nossos filhos, contra a igreja do Senhor. Desfaz todas as obras do mal. A tua palavra diz que o Filho do Homem veio para desfazer as obras do diabo e manifestar as tuas obras. Levanta o teu povo, Senhor, com poder, com autoridade. Ajuda-nos a pregarmos o Evangelho. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos instrumento do Senhor para libertar os oprimidos do diabo. Ah, Senhor, levanta missionários no nosso meio. Levanta, Senhor, pessoas que vão levar a sério a convocação da grande comissão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho com poder e autoridade. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor?